Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre os nossos amados irmãos nessa manhã agradável, 14 de junho, vivendo o período ainda de pandemia, calor durante o dia, refrescando um pouquinho à noite. Nós estamos gratos ao Senhor porque Ele em mais um dia nos acordou, nos deu sustentação e hoje estamos aqui para louvor do Teu santo nome. Vamos orar, agradecer pela vida, agradecer pelos irmãos, continuar pedindo pela nossa igreja. Nós temos aí 1 hora para a nossa aula de escola dominical, porque na sequência o nosso irmão Davi e Wagner, os irmãos com os jovens, né, o Altair, a Shirley, a Sara tem mandado aí junto com outras irmãs, né, material para os menores. Então, Deus abençoe a vida desses irmãos, Deus abençoe todos que têm se empenhado, ajudado nesse período, porque não é fácil, é difícil produzir tudo isso agora. Saiu muito da nossa rotina, do nosso habitual. Então, louvado seja o nosso Senhor pela vida dos irmãos que têm trabalhado arduamente para que o Evangelho continue chegando ao coração dos amados. Então, toma aquele café preto, acorda quem está dormindo, faz sem açúcar, dá um chacoalhão e vamos participar da EBD. Quero chamar você para ouvir essa lição, com certeza ela vai ser boa para a nossa vida, edificante. Ao prepará-la, já pude ser edificado também, quero que você seja edificado pela boa palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor depois com cânticos que os irmãos prepararam. E aí na sequência eu volto com o estudo da palavra do Senhor. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela noite em que revigoramos nossas forças, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Ó Deus amado, obrigado também pela provisão do pão nosso, obrigado por podermos acordar e ouvir a sua palavra nessa manhã. Que nós possamos, ó Pai, ter disciplina, foco nesses dias de pandemia, para que nossa mente, nosso coração se volte para o Senhor com tantas distrações que nós temos hoje em dia. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida nessa manhã, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com cânticos nesse momento, meus queridos. Na sua casa, pode louvar ao Senhor. Junte-se a nós nesse momento de louvor e adoração. Vamos louvar. Mais forte alcançando e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte alcançando e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, não se fatigarão. Oh,
faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E se espera no Senhor, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e não se fatigarão. Amém. vem. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Suas vozes. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará
e sempre confiarei. Amém. Bom dia, meus irmãos, novamente. Aqueles que foram acordados pelo café, agora vão poder participar, né, da nossa EBD. Possivelmente, espero que você já tenha sido despertado, já tivemos aí uma abertura, um louvor, e agora nós vamos, de fato, participar da nossa EBD. Você está vendo aí, já estava vendo, um título que eu coloquei para nós estudarmos nesse período, e eu vou explicar os motivos e vou explicar aonde nós vamos estudar sobre esse assunto. Superando obstáculos. Como Deus vitorioso salva o seu povo. A princípio nós vamos começar com Esdras, mas possivelmente nós vamos caminhar ainda por Neemias, Ester e também o profeta Ageu. É que a história está interligada com esses personagens, então a gente vai tentar estudar um período cronológico do que aconteceu com o povo de Israel. Então eu queria trazer para os irmãos esse estudo com a perspectiva de crescimento espiritual, mas também para desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus, mesmo em meio a todo esse problema que estamos vivendo, essa pandemia, essa situação toda que nós estamos enfrentando. Então é possível, apesar de que em alguns momentos a gente não perceba uma saída fácil, superar mais esse obstáculo na vida da igreja. É possível superar mais esse obstáculo na sua vida se você estiver enfrentando um problema mais sério, um pouco mais grave. Então é possível superar os obstáculos, é possível, e nós vamos estudar isso vendo um ato e um momento histórico do povo de Israel e como que Deus agiu no decorrer de toda essa história. Começando aqui então agora com a introdução ao livro de Esdras, eu quero mostrar quais são os objetivos desse livro. Primeiro, mostrar a fidelidade de Deus à sua palavra. Quando Deus fala alguma coisa, Ele cumpre o que Ele falou. E isso é mostrado quando o povo começa a retornar para Jerusalém. E aqui nós temos um aspecto interessante, porque o povo retorna fisicamente, eles saem de um lugar fisicamente e vai para o outro. Não é possível dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então a pessoa tem que mudar, ela tem que sair de onde ela estava, ali da região da Babilônia, e voltar para Jerusalém. Outra coisa importante é que eles voltam a realizar tarefas cerimoniais, que é com relação à sua adoração e também com relação à vida espiritual, de acordo com a lei da palavra do Senhor. Então, o objetivo é mostrar que Deus ele foi fiel nesse processo, que o povo voltou para Jerusalém. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, porque eu coloquei um quadro cronológico, lembrando que nós estamos numa escola bíblica dominical, tá? Não é um sermão motivacional, não é um sermão para você animar só, não. É um estudo mesmo, então eu tenho que passar dados para vocês, eu tenho que comprovar para vocês aquilo que eu quero estudar com você nesse período. Então nós vamos ver que Deus ele é exaltado sobre as nações, porque soberanamente Ele traz o seu povo de volta do exílio para a terra prometida, já lá no passado, e agora o povo está retornando. Vou relembrar os irmãos que eles estão no exílio por causa do pecado, da dureza de coração, porque eles não se arrependeram, e Deus pelos profetas avisar para eles, olha, vocês precisam se arrepender, sair desses maus caminhos. Olha, mesmo que os seus pecados sejam tão vermelhos como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Então, vários profetas anunciaram
essa destruição, esse cativeiro, e eles não ouviram e foram para o cativeiro. Depois de 70 anos, Deus os trouxe de volta, porque havia ali concretizado o seu propósito e houve quebrantamento. Então, ali eles voltaram, não só fisicamente, mas eles precisavam também de símbolos. Maior do que Zorobabel, que estava governando aquele momento, maior do que Esdras, maior do que Neemias. Eles precisavam de um símbolo maior, que era Cristo Jesus. Aliás, nós estudamos isso já há algum tempo em nossa igreja, inclusive no livro de Zacarias, da importância do templo. Zacarias destaca bem isso. Olha, o povo precisava reconstruir o templo, porque o templo simbolizava a expectativa do cumprimento das promessas messiânicas de que Jesus viria. E para que ele viesse, o templo tinha que estar construído. E o templo foi reconstruído com toda essa perspectiva messiânica. Mas nós não vamos entrar em Zacarias, nós vamos hoje tratar mais sobre o livro de Esdras, que vai nos trazer um certo entendimento. Eu não sei como que está aí na sua tela, mas eu espero que você consiga ver, e eu vou ler um pouco daqui, então não se preocupe hoje é uma aula de introdução, eu quero fazer uma introdução sobre o que nós estamos estudando, ou vamos estudar, e vou entrar um pouquinho já no livro também, com a graça de Deus. Mas para você situar o que estava acontecendo. No ano 559 ao ano 530, tem um rei chamado Ciro, o Grande, Ciro II. E ele reina sobre a Pérsia. Percebam que aqui é 559 antes de Cristo, até 530. Então, a gente está trabalhando com a data decrescente, né? Aí passaram-se alguns anos, mais ou menos no ano de 539, Ciro, ele capturou a Babilônia. Depois ele publica um decreto. Nós vamos ver isso em Esdras 1:1, que nós vamos abrir daqui a pouco. Os judeus, eles retornam para a Palestina, sob Sesbazar e Zorobabel. Depois você vai poder ler também aí em Esdras esse episódio. O altar do templo ele é reconstruído, no capítulo 3, versículo 2 tem essa descrição, no ano 538, mais ou menos 537. Depois é lançada a fundação do templo. Ageu relata bastante essa questão da reconstrução do templo, porque o povo começou a reconstruir, depois eles pararam a reconstrução, são exortados a voltarem à construção, e por conta disso ele chama a atenção do povo. Dário, ou Dario, primeiro começa a reinar agora sobre a Pérsia. O templo ele é terminado e consagrado. Depois Assuero reina sobre a Pérsia. Ester e Mordecai são importantes nesse período, porque eles servem na corte de Assuero. E Ester tem um papel importantíssimo para a continuidade do povo judeu. Artaxerxes reina na Pérsia. Aí você está vendo o ano, não vou repetir. Judeus voltam para Jerusalém sob o comando de Esdras, no ano 458. Olha quanta coisa aconteceu em mais ou menos um século, 100 anos aí. Então, vários reis à volta, e Esdras está voltando agora quase que 100 anos ali, depois que o grande rei da Pérsia, depois que capturou a Babilônia, E aí a gente vai voltando aqui, houve uma investigação para poder saber como que seria essa volta. Os judeus voltam agora sob o comando de Neemias, começam a reconstruir os muros, que é aquele período que nós conhecemos bem, que a gente vai ver depois com mais calma. E Neemias vai à Babilônia, ele vai e volta com ajuda, inclusive já em definitivo, de certa forma assim, para Jerusalém. Então, esse aqui é um quadro só para os irmãos terem uma ideia da questão cronológica. Aliás, uma sugestão que eu dou para você é que você possa, depois que você fizer a sua leitura bíblica, conforme nós temos aqui, o Pentateuco, os livros poéticos, profetas, maiores, menores, Novo Testamento, tente ler também ela com a questão cronológica, no tempo cronológico. É bem interessante. Tem um aplicativo que tem isso e vale a pena você ler a Bíblia
cronologicamente, porque aí você vai ler cada um dos eventos onde elas estão interligados. Você vai ver também que esse livro do Esdras, né, de Esdras, vai tratar da reconstrução do templo e o início do seu ministério. E perceba que ele começa assim que acaba a 2 Crônicas, porque 2 Crônicas ele fala do cativeiro e depois do decreto de Ciro. Meus irmãos, mas só nesses versículos aqui, no finalzinho de Crônicas, tem muita história envolvida. Nós temos, por exemplo, Daniel que foi levado com seus amigos, ele serviu na corte do rei, nós temos a fornalha, temos sendo lançado na cova dos leões. Então tem muita história envolvida até que o Ciro deixasse com que o povo voltasse para Jerusalém. O livro 2 então mostra tudo isso, o livro de 2 Crônicas mostra tudo isso, de tudo que aconteceu muitas décadas depois, como que Deus foi agindo para que essas coisas acontecessem. Uma preocupação inicial foi a construção de um altar, porque eles precisavam sacrificar e adorar a Deus. Houve uma oposição na construção do templo, e o templo ficou parado por 20 anos. Foi permitido depois por Dário que se continuasse a reconstrução do templo. Se você voltar aqui na tela anterior, rapidinho vou voltar para você. Então, o povo volta ali no ano 538, e depois há uma oposição, paralisa, e depois só lá em 528, né, ou 480 e pouco, depois de 20 anos, é que pode de novo reconstruir o templo, para que o templo fosse reerguido. 60 anos mais tarde, um grupo de exilados, né, que é com Esdras, ele volta para Jerusalém, e interessante que eles receberam a riqueza do templo, isso é importante, preste bem atenção nisso, e eles voltaram para Jerusalém com as riquezas do templo. Teve muito problema, Esdras confronta o povo, há arrependimento, há confissão de pecados, e o povo também acaba mudando por causa do seu comportamento, que antes estava totalmente corrompido pelos costumes da Babilônia, e agora eles precisam voltar para os costumes de Deus, para aquilo que agrada a Deus. Esdras significa socorro, o auxílio, isso é importante, né, nós sabemos, porque o povo precisava de socorro, afinal eles estavam amargurados e amargando um dos episódios mais tristes da sua história. Eles estavam no cativeiro, meus irmãos, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa do distanciamento de Deus. Foi um período de muita dor, de muito sofrimento, mas Deus também fez promessa de restauração, e nada pode impedir com que essas promessas de Deus se realizem. E agora eu começo a tratar um pouquinho de Esdras. Abra lá em Esdras, capítulo 1. São só 11 versículos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, pregão aqui é um decreto, viu, meus irmãos? Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, como ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Midredade, que os
entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Irmãos, após essa leitura, agora nós vamos entrar de fato no texto. Vamos tentar entender o que Esdras estava passando, qual é o contexto. E a primeira coisa que nós vamos aprender hoje, já está aí projetado para você, é que Deus cumpre as suas promessas. Nossa ênfase hoje é este aspecto do cumprimento daquilo que Deus prometeu, Ele de fato vai cumprir. Nós temos, às vezes, não tão boa experiência com isso, porque algumas pessoas, elas fazem promessas e não cumprem. Não são poucas as pessoas que prometem coisas para Deus na igreja ou para a igreja. Não são poucas pessoas que prometem coisas num casamento, coisas para outras pessoas e elas não conseguem cumprir. Muitas promessas, às vezes, têm boas intenções. No entanto, por conta de dificuldade, às vezes as pessoas são incapazes de levar a promessa adiante. Isso é comum. Talvez você já tenha feito uma promessa para alguém e não conseguiu cumprir, porque a circunstância daquilo que você fez, e quando você precisava de fato executar uma promessa feita, às vezes são diferentes e é difícil. Por isso que eu tomo muito cuidado, e você tem que tomar muito cuidado quando faz uma promessa. Se você faz uma promessa, por exemplo, que vai na casa de alguém ou que vai fazer alguma coisa, cumpra. Ou se você não pode, não faça o compromisso. É por isso que geralmente as pessoas ficam chateadas umas com as outras, porque elas prometem e acabam não cumprindo. Às vezes maridos prometem que vão melhorar em casa e não cumprem e não melhoram. Esposas prometem que vão melhorar e não melhoram. Nós somos pessoas assim que têm essa dificuldade, que apesar da boa intenção da promessa, nem sempre nós conseguimos cumprir. Por limitações, às vezes por fraqueza mesmo. Isso tudo nos impede de cumprir em alguns momentos aquilo que nós prometemos, aquilo que nós falamos que iríamos fazer. Esse é o nosso contexto. Deus, por sua vez, sempre cumpre aquilo que promete. Deus, ele vai cumprir. E uma das coisas que nós vamos perceber que Deus cumpre é a libertação desse povo, apesar do cenário não ser muito satisfatório. O cenário é de desesperança aqui para o povo de Israel. As evidências para o cumprimento das promessas de Deus não são nada favoráveis para os judeus. É como se a gente fizesse uma promessa e a gente olhasse ao nosso redor e olhasse todas as evidências não colaboram, não corroboram, não estão favoráveis para que aquilo que nós falamos, aquilo que nós prometemos, seja de fato cumprido. Tudo que nós prometemos, tudo que nós falamos, às vezes não é possível realizar, porque as evidências, elas não favorecem. Não favorecem. Aqui em Israel, nós temos um problema porque eles estavam sendo subjugados por um povo mais poderoso. Assim eles pensavam que eram. Então, qual é o rei que deixaria outro povo se levantar e renascer da cinza, que poderia, inclusive, ser seu opositor? Em sã consciência, nenhum rei deixaria com que aquele povo fosse embora, porque era muito melhor que eles ficassem ali do que eles voltassem para sua terra, se reerguessem e talvez se tornasse aí de novo uma grande nação, um grande império. Quando a Babilônia era o maior império da época, era impossível pensar no Império Medo-Persa, porque o Império Medo-Persa só veio existir depois do Império Babilônico. Então o Império Babilônico ele reinava soberanamente, digamos assim.
Então o que é o medo persa? Não era nada. Quem que era Ciro? Não tinha nem nascido ainda. Mas percebam que tanto o Império Medo-Persa como Ciro foram agentes libertadores, ou libertador do povo de Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos é que as evidências políticas, as evidências econômicas, as evidências do império era totalmente desfavorável para o renascimento e o ressurgimento de uma nação que antes fora destruído pelo Império Babilônico, no caso, os judeus. Não havia expectativas promissoras. Ciro, por exemplo, no caso aqui que parecia ser impossível para que voltasse, mas Ciro permitiu depois pelo decreto, que nós inclusive lemos aqui em Esdras, nos mostra que apesar de toda a expectativa nada promissora de retorno, Deus ele cumpre a sua promessa. Existe um porém, existe uma vírgula. Como diz um pastor bem conhecido no nosso meio brasileiro, as histórias com Deus não têm um ponto final ainda, tem uma vírgula. Eles estavam no exílio, ponto final? Não, vírgula. Porém Deus cumpriu a sua promessa. Nós estamos enfrentando um problema sério, ponto final não, vírgula. Estamos enfrentando um problema sério, vírgula. Porém Deus está conosco. Meus irmãos, Deus, ele estava com o povo de Israel. Ele cumpriu uma promessa feita a Jeremias, de que depois de 70 anos, o povo voltaria para a terra prometida. Nós vamos perceber que havia uma tensão, porque havia pouca probabilidade, para não dizer impossibilidade, do retorno dos judeus para Jerusalém. É a promessa da volta deles para Judá que estava em risco, em jogo. E a questão é, será que isso de fato vai acontecer? A situação era desfavorável, a situação não era muito promissora, eles eram ali subjugados, estavam espalhados, não havia um exército, eram todos moradores comuns de uma cidade, não havia treinamento militar para eles, não havia treinamento de guerrilha para eles, nada disso. Eles viviam agora 70 anos como agricultores na terra da Babilônia, como comerciantes ou como empregados, eles viviam ali. Então, nada ao redor era favorável, mas a palavra de Deus não falha, porque apesar de todo o contexto adverso, apesar de todo o problema que poderia estar ali naquela circunstância, Deus move pessoas, Deus move uma nação para o cumprimento de suas promessas, porque as suas promessas jamais falham, a sua palavra jamais falha, e nenhuma força humana ou espiritual é capaz de frustrar os desígnios de Deus. Aliás, Deus deixa isso bem claro em vários outros textos, que ninguém pode deter a sua mão, ninguém pode frustrar os seus planos. E quando Ele faz os seus planos, nada pode frustrar aquilo que Ele determinou. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse contexto para superar o obstáculo. Não havia possibilidade, não havia contexto favorável, mas Deus superou obstáculos porque Ele é fiel a sua palavra, mesmo num contexto de desesperança. Segundo lugar, nós vamos ver também que Deus desperta pessoas para o cumprimento das suas promessas. Deus está agindo. Deus despertou o espírito de Ciro para permitir o retorno dos judeus a Jerusalém. Depois ele dá suporte àqueles que estão retornando. Percebam que eles começam a angariar fundos, eles começam a angariar ouro, prata, gado. Deus levanta famílias de Judá e de Benjamim para que isso acontecesse. Deus levanta os sacerdotes, os levitas e tantos outros para retornar e reconstruir o templo do Senhor. Há até uma ironia, porque Deus agindo e despertando ali o coração de Ciro para que os judeus retornassem, dando suporte para eles, e ele então despertando
por famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes levitas, ele está sempre agindo em prol do povo de Deus. Deus está agindo em nosso favor. Deus usou, entre aspas, aí, o pastor Ciro, né? Ciro, ele derrotou a Babilônia, e ele é retratado como alguém que não está nas mãos do Senhor, ele não teme a Deus. Alguns até dizem que foi um ato político de Ciro, de favorecer algumas nações que foram subjugadas pela Babilônia, para trazer, de certa forma, sobre ele uma visão de que ele não era tão ruim quanto o pessoal da Babilônia, e que ele era um rei que permitia com que outras religiões convivessem harmonicamente debaixo do seu domínio. Ele entendeu que na concepção dele que ele estava sendo generoso politicamente para que as coisas ali acontecessem, mas nós sabemos que Deus usou e tomou o coração daquele poderoso imperador para poder fazer a sua vontade. Aliás, foi isso que o Senhor fez, né? O Senhor estava determinado a agir no coração de Ciro, e assim ele o fez. Ele foi levado pelas mãos de Deus a cumprir um alto propósito que às vezes ele mesmo não entendia. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Meus irmãos, o coração de governos, o coração de deputados, senadores, podem estar simplesmente cumprindo o que Deus quer que seja cumprido, mesmo que às vezes pareça um pouco horrível. Ciro, ao invadir e tomar a Babilônia, não foi algo amigável, bonito, chegou assim, olha, eu vou tomar a Babilônia, tá? Então você se aposenta e eu vou ficar aqui no comando. Não, houve guerra, houve mortes, houve uma destruição. E houve tudo isso para que Deus cumprisse o propósito, para que o povo retornasse. Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Deus usou Ciro para cumprir o seu propósito. Deus pode usar pessoas para cumprir o seu propósito na nossa própria vida. A história nos mostra que o controle está nas mãos de Deus. O controle de impérios está nas mãos de Deus. Ciro acreditava que ele é que tinha controle, mas no fundo é Deus que estava tendo o controle de todas as coisas. Deus usa pessoas, como Ciro. Deus usa pessoas para fornecer matéria-prima para a reconstrução. Você viu ali que os judeus, eles não tinham muita coisa, a não ser as promessas de Deus. Mas Deus, ele providencia, por meio desse decreto, não só a volta, mas recursos para a reconstrução. Se você ler aí um pouco antes, ainda no capítulo 1, o versículo 6 é assim: todos que habitavam nos arredores os ajuntaram com objetos de prata, com ouro, bem, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então Deus levantou pessoas para que ofertassem, você está voltando para a sua terra, olha, toma um pedacinho aqui de ouro, não é muita coisa não, né? É para você começar a reconstruir. Toma um pouquinho de prata, não tem muita coisa, mas tem um gado. Leva para vocês. Deus levantou pessoas, eu não sei como isso aconteceu, mas eu sei que aconteceu, porque a Bíblia assim relata, pessoas que foram levantadas por Deus para poder dar matéria-prima, para que o povo voltasse para Jerusalém. É lógico que muita dessa matéria-prima foi acabando com o tempo, porque lá o povo não soube, no primeiro momento, já começar a plantar, cultivar, a reconstruir Jerusalém. Tanto é que Neemias, ele depois vai trazer um relato de que o povo estava sofrendo, estava em grande miséria, a cidade estava destruída. Pessoas habitavam lá, mas estava tudo destruído. Mas mesmo assim, mesmo que às vezes nós não saibamos usar bem os recursos que Deus nos deu, não quer dizer que Deus não tenha nos dado recurso. E Deus deu recurso. Deus providencia recurso para a reconstrução. Deus providencia e desperta os corações para que essas coisas aconteçam. Deus pensou em cada detalhe para que o povo voltasse à terra prometida. Deus, ele desperta o coração de Ciro. Deus desperta o coração de homens e mulheres. O verbo aqui despertar, inclusive, é para mostrar o poder de Deus sobre Ciro.
Assim como ele despertou o espírito de Ciro, também despertou o espírito daqueles que retornaram para Jerusalém. Eles ficaram com vontade, não, vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para lá para poder reconstruir. Ou seja, Deus moveu a história de pessoas para que se cumprisse cada detalhe da palavra que ele prometeu antigamente. É o cumprimento da sua promessa, é o cumprimento da sua palavra, é o cumprimento daquele que ele colocou na nossa vida e no nosso coração. Tem aqui a questão de Jeremias 27 e 21, eu não sei se está dando para você ler aí, mas eu acho que vai dar. Ele diz assim: sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, serão levados para a Babilônia e ali ficarão. Aqui não havia acontecido ainda, meus irmãos, é profecia. Ficarão lá até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei nesse lugar. Olha aqui, Esdras, o cumprimento dessa profecia. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesouro Midredade, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Se você ler depois a partir do versículo 8, 9, você vai ver ali as bacias, quantas taças, todos os utensílios foram devolvidos para fazer parte do templo do Senhor que seria reconstruído. Meus irmãos, Deus ele moveu inclusive o coração do imperador na época da Babilônia, dos imperadores que passaram, para deixar guardado o tesouro, porque eles poderiam ter derretido, eles poderiam ter negociado, mas Deus fez com que eles deixassem guardado. E Ciro, sabendo disso, também não fez nada com aquele tesouro, ele deixou guardado e determinou que fosse levado junto com o povo, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Percebam como que Deus, ele faz a promessa. Aqui em Jeremias não havia acontecido nada disso ainda, o povo ainda estava ali quase que de fato sendo levado, já termina sendo levado, ele é o profeta daquele período antes e durante sendo levado, e agora nós temos aqui o período do retorno, Deus cumprindo cada um dos seus propósitos. Agora imaginem, meus irmãos, você perde um item, você sabe que aquele item foi levado, foi roubado pelos seus opositores, e você depois de um mês ainda pensa que vai encontrar, depois de 3 meses você ainda pensa que vai encontrar, depois de 1 ano já começa a desanimar, 2, 15, 20, 70 anos, ninguém mais espera que esse tesouro esteja ali não, ninguém mais espera que esse tesouro retorne para Jerusalém, e Deus pela sua graça, depois de 70 anos, faz com que esse tesouro retorne para Jerusalém, pela sua graça e pela sua misericórdia. O Senhor cuidou, meus irmãos, de cada detalhe para o cumprimento das suas promessas. Deus cuidou e guardou esses objetos 70 anos ali no exílio. Deus cuidou dos israelitas. Deus se importa com cada um deles como se importa conosco. Deus se importa com pardais, como diz lá em Mateus capítulo 6. Deus se importa com as flores do campo. Deus se importa com tudo que Ele criou, e Ele se importa conosco também, porque o Senhor cuida de cada detalhe da vida do seu povo, da minha vida, da sua vida. Deuteronômio 7, 9 fala assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Então, Esdras nos mostra, meus irmãos, que para superar os obstáculos é preciso confiar no Deus que cumpre as suas promessas. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que nós não passaríamos por problemas. Ele não disse que nós não seríamos atingidos por dificuldades. Ele só disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dos séculos. Qual é a mensagem desse texto para nós nessa noite, nessa manhã, e que serve para a noite também, para hoje, que nós precisamos aprender e não podemos nos esquecer jamais? Primeira coisa, Deus está no comando. O
cultivo de uma vida de oração é importantíssimo nesse período em que estamos passando, meus irmãos, inclusive da pandemia. Você, por exemplo, tem que lidar com essa crise sociopolítica, essa crise da pandemia, essa crise que nós estamos enfrentando, confiando no Deus soberano, supremo, criador dos céus e da terra. E como que nós fazemos isso? Pela oração. Depois de um período, o povo de Israel lá no cativeiro, eles passaram a orar. Muitos oraram talvez os 70 anos para que pudessem retornar até Jerusalém. Nós precisamos, meus irmãos, ser motivados nesse período a orar, a nos dobrar diante de Deus. Eu já falei isso e continuo falando. A mensagem é a mesma, oração, porque é difícil o nosso coração se dobrar em oração. Como é difícil você colocar o joelho no chão, se concentrar, não ficar com devaneio, não ficar com a cabeça pensando em tantas outras coisas, mas concentrar-se em oração ao nosso Deus. Nós precisamos crer que pela oração, Deus, Ele pode mudar o coração dos governantes, Ele pode mudar o coração dos líderes, pode mudar o coração daqueles que estão na presidência, no governo. Deus, Ele está cuidando, mas é preciso que nós oremos e clamemos ao nosso Deus. Segundo, nós precisamos de encorajamento e ser encorajado a ter uma firme confiança. Mesmo que estejamos perplexos com tanto descontrole, com tanto caos, nada foge do controle de Deus. Deus está no controle, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que desperta o nosso coração, Ele é quem controla a vontade do rei, Ele é quem controla a vontade daqueles que estão na liderança. Se nós queremos desfrutar de uma restauração de tudo isso que estamos vivendo, não se esqueça, Deus está no controle. Nós precisamos confiar nele, Ele está no comando e Ele é o único que pode nos livrar de toda a situação embaraçosa que estamos vivendo nos dias de hoje. Outra lição nos dias de hoje é que Deus é fiel apesar de nós. A fidelidade de Deus é um atributo. Nós estudamos isso já nas quintas-feiras sobre Lamentações, nós vimos lá sobre a fidelidade de Deus. Meus irmãos, Deus é tão fiel a Ele próprio, às suas promessas, à sua palavra, que isso deveria trazer alívio ao nosso coração. Ele prometeu um novo céu e nova terra. A única coisa que nós temos que fazer é continuar lutando, pregando, santificando, vivendo o evangelho, lutando contra a nossa carne, que é uma tarefa constante, diária nossa, mas Ele é fiel à sua palavra. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Lá em Daniel 4,35 também fala assim: olha, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele cumpre com fidelidade cada uma das suas promessas, cada um dos seus planos, cada um dos seus projetos. O nosso Deus, Ele é um Deus de grande fidelidade. Se você quer ver um pouquinho mais sobre esse assunto, veja um dos vídeos de quinta-feira da nossa igreja, onde eu trabalho a questão da fidelidade, baseado em Lamentações. Eu não me lembro que dia que foi exatamente, mas pode olhar lá, talvez um mês atrás, se não me engano, numa quinta-feira. Mas Deus é o Deus fiel. Fidedignos são todas as suas promessas e nós podemos confiar nele, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vamos aprender também que Deus e para Deus não há impossível. Aliás, você já deve ter se visto em alguma situação que é impossível sair dessa situação. A cura de uma doença incurável, como estamos vivendo agora, como curar esse problema do coronavírus? A transformação de uma pessoa em recuperável, onde você fala que a pessoa não tem jeito, já tentei. Uma pessoa que está endurecida pelo pecado, uma crise financeira, que parece distante de terminar, que é o nosso caso, inclusive, que estamos vivendo hoje em dia, já em nosso país, casamento destruído, uma família desestruturada, filhos rebeldes, pais frios, cônjuge distante, ou seja, são todos os problemas que a gente pensa assim, não tem solução que eu estou vivendo. Quando nós achamos que não tem mais solução, nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele tirou um povo do cativeiro,
ao qual todos eles, ao olhar ao redor, pensavam assim: não há nenhuma perspectiva, não há nenhuma chance de voltarmos um dia para Jerusalém. Essa profecia ela é falsa, talvez alguns pensassem, mas Deus fez cumprir a sua profecia e trouxe todos de Jerusalém, trouxe todos para a terra prometida, ao qual Ele prometeu. Meus irmãos queridos, o Senhor, pela sua graça, pela sua mão poderosa, Ele cuidou e cuida de nós em toda e qualquer circunstância. O que podemos aprender com isso? Primeiro, Deus é vitorioso sempre sobre todos, inclusive sobre aqueles que se acham investidos de autoridade. Deus ele vai cumprir sempre aquilo que Ele promete, não tenha dúvida. Deus prometeu, Ele estará conosco. Nós podemos passar dificuldade, podemos ficar presos na armadilha, na arapuca, mas Ele sempre estará conosco, porque Ele cumpre as suas promessas. Meu querido, continue em oração. Confie no poder de Deus, não no seu poder, mas no poder do nosso Deus. Confie que Ele vai libertar, que Ele vai trazer restauração, que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer, de certa forma, uma solução para tudo isso que estamos enfrentando. Leve diante dEle os seus anseios, suas necessidades, suas dúvidas, seus temores. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nessa manhã, nessa aula de Escola Bíblica Dominical, nós podemos aprender que podemos superar os obstáculos da nossa vida. Assim como Israel superou aquele grande obstáculo. Eles não achavam que poderiam voltar para a terra prometida, mas o Senhor os levou para a terra prometida novamente por causa do seu grande poder. E Ele nos levará um dia para a terra prometida, o novo céu e a nova terra, por causa do seu grande poder. Não tenha medo da doença, não tenha medo da desesperança, não tenha medo dos problemas que nós estamos enfrentando agora, meu querido. Olhe para a história e veja como que Deus movimentou homens, pessoas que não tinham nada a ver. Talvez um adorador de um outro ídolo pegou ouro e falou assim: leve para lá, para seu sustento nesse período. Deus usa pessoas que nós nem imaginamos para nos abençoar quando nós menos pensamos. Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus da vitória, e nós podemos confiar nele, porque agindo Ele, quem impedirá? Aliás, é bom essa lembrança, agindo eu, quem impedirá? Se Deus está agindo, não há ninguém que possa impedir. A única coisa que temos que fazer é descansar nele e confiar nele de todo o nosso coração. Deus nos abençoe nessa manhã. Nós vamos ver outros textos e vamos aprendendo como que Deus nos ajuda a superar cada um dos obstáculos que advêm sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã, pela IBD, por poder aprender, ó Pai, que o Senhor nos ajuda a superar todos os obstáculos. Assim como o Senhor, ó Pai, superou obstáculos intransponíveis aos olhos humanos, para trazer de volta o povo de Israel até Jerusalém. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com eles e para conosco. E continua a cuidar de nós, ó Pai. Pedimos pelos irmãos aqui que estão enfermos, aqueles que lutam contra algumas enfermidades. Pedimos, ó Pai querido, pela vida dos nossos queridos também que convivem conosco, pela vida da nossa irmã Raquel, a Raquelzinha, pela vida do seu esposo Pascoal, da sua saúde, ó Senhor Deus, venha fortalecê-lo, ó Pai, nesse período. Abençoa, Senhor Deus, o seu Walter, abençoa, Senhor Deus, nosso irmão João Araújo, a Josi, abençoa, Senhor Deus, a nossa mãe Isabel, cuida, Senhor Deus, dos nossos queridos irmãos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Quero dar os parabéns aqui, já de pronto, pelos irmãos que na semana passada visitaram os irmãos mais velhos da nossa igreja, foram cantar na porta deles. Ótimo, Deus abençoe, faça isso mais vezes, louvado seja o nome do Senhor, e que sirva de incentivo para que nós possamos fazer alguma coisa para abençoar a vida dos nossos irmãos. Não seja omisso ao seu chamado para abençoar outros irmãos. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo com a graça de Cristo Jesus. Amém.
casa chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos do